A todos a paz do Senhor Jesus. No primeiro livro do profeta Samuel, ali no capítulo 4, vai falar que Israel foi a uma guerra contra os filisteus, com Ófine e Finéias à frente. E nessa guerra, quando os israelitas viram que a arca do Senhor estava vindo junto com eles, eles começaram a fazer um grande barulho de júbilo, ao ponto de até assustar os filisteus, de uma certa forma. Eles ficaram com medo do barulho que Israel estava fazendo, mas mesmo assim eles se animaram a pelejar contra Israel. Tomaram a arca do tesouro, a arca do concerto, que era a arca da aliança, e Israel perdeu, pois caíram mais de 30 mil homens naquele dia. Muitas vezes nas nossas vidas, ou diante dos nossos olhos, está acontecendo isso. As pessoas dizem que estão com a presença de Deus, dizem que são usados por Deus por fazerem barulho, por terem um objeto do qual nem elas mesmas mais respeitam, porque quem ia à frente era uma liderança totalmente perdida, desobediente, desorientada e prostituta. Era uma liderança que já não respeitava mais a presença do Senhor, levando o povo simplesmente a fazer barulho. Muitas vezes nós vemos pessoas assim, aparentemente estão fazendo barulho. Você está sapateando, está rodando dentro da igreja, você diz, olha, está cheio da presença. Está por aí entregando profecia, está por aí falando em língua, fazendo barulho. E o inimigo, ele não respeita o teu barulho. O inimigo, ele respeita uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de testemunho, uma vida de obediência, uma vida de esforço para servir a Deus. Não barulho. O inimigo não respeita as línguas estranhas que você fala, o inimigo não respeita o sapateado simplesmente, o inimigo não respeita uma rodada, o inimigo respeita sim uma vida de autoridade na presença de Deus, uma vida de testemunho na presença de Deus. E era tudo que Israel e a sua liderança não tinham. Porque muitos eles queriam a arca para vencer uma guerra. Mas não queriam a arca para mudar de vida. Queriam a presença, porque a arca significava a presença. Queriam a presença para uma batalha momentânea. Muitos hoje estão dessa forma. Nós queremos a presença do Senhor, as pessoas querem a presença do Senhor para abrir a porta de emprego, para a chave do carro, para a chave da casa, para melhora de situação financeira, para sair das drogas, para isso, para aquilo, mas não querem a presença para mudar de vida. Não querem a presença para largar a fofoca, não querem a presença para largar a intriga, não querem a presença para parar de falar palavrão, não querem a presença para parar com o adultério, com a prostituição, não querem a presença para mudar as vestes, para mudar a mentalidade, para uma conversão verdadeira, uma mudança de mente, uma mudança de coração. Querem a presença para as coisas dessa terra, mas não querem a presença para o nome escrito no livro do céu. Querem a presença para dar um nome para ser levantado. Querem a presença para aparecer para o pastor como o tal, que está dando resultado na igreja. Mas não querem a presença para ter o nome escrito no livro da vida. Não querem a presença para mostrar para Deus no oculto, como a palavra diz. Quando entrar no teu quarto, fecha a porta do teu quarto para orar, que Deus que te vê no oculto te recompensará, que te vê no secreto te recompensará. Querem aparecer para o homem, mas não querem aparecer para Deus. Querem a presença para mostrar para o homem. Querem talentos para mostrar para o homem. Mas uma transformação no coração e na mente onde só Deus vê, isso não querem. E o que aconteceu? Caíram 30 mil homens naquele dia, ou mais, por causa de uma liderança falida. E um fugiu e foi até o profeta Eli, que já estava velho, cego, falou para ele que seus filhos tinham morrido. Ele ficou normal. Mas quando falou que seus filhos tinham morrido e a arca da aliança tinha sido levada, a palavra fala que ele caiu para trás e quebrou o seu pescoço. Nós podemos perder tudo,
menos a presença. Podemos perder tudo menos o conserto. Podemos perder tudo menos a fidelidade, o temor do Senhor. Ele perdeu o filho. Ele ficou normal, aceitou. Mas quando falou que perdeu a arca, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Nós não podemos admitir perder a presença do Senhor. Muitas vezes vamos perder filhos, às vezes vamos perder bens, mas jamais podemos aceitar a perda da presença de Deus na nossa vida. Isso é inadmissível o que aconteceu com ele. Ele caiu para trás e quebrou o pescoço. E quantos hoje, nesse último dia, estão perdendo a presença de Deus em suas vidas e nada lhe importa, nada acontece, é normal, contanto que dê um sapateio, entregue uma profecia, contanto que fale uma língua estranha, lata vazia também faz barulho, lugar sem presença também faz barulho. Não podemos nos admitir, nos permitir perder a presença de Deus nas nossas vidas. O Eli já sabia que no capítulo 3 o Senhor já falou que ia levar Hófni e Finéias, mas ainda assim admitiu uma liderança dessa para a guerra. Às vezes Deus já avisou que morreu, que não dá, que tem que ver um conserto, mas ainda assim estão insistindo em ir para a guerra. Não adianta ir para a guerra sem a presença na vida, apenas com a presença de um objeto. Não adianta ir para a igreja apenas com a Bíblia embaixo do sovaco e não com a Bíblia no coração. Não adianta apenas ir com a palavra na boca e não na mente. Não adianta apenas ir com a Bíblia simplesmente aberta, mas não aberta nas mãos, mas não aberta no coração. Nós não podemos perder a presença. Ele fugiu, aquele homem que fugiu da guerra, fugiu para não ser morto. Às vezes não vai adiantar você vendo tudo perdido, uma liderança morta, você também sem a presença, porque segue os maus exemplos, ao invés de abrir a palavra de Deus e ver os bons exemplos, segue o homem ao invés de seguir a Jesus e ir para a guerra. Às vezes é melhor você se recolher. É melhor você se recolher. Porque é melhor Deus muitas vezes te moldar, te aperfeiçoar, você ser visto diante dos homens como isso, como aquilo, do que muitas vezes se arrebentar na batalha e morrer. Nem tudo a gente vai resolver no conflito. Davi não resolveu no conflito com Simei, com Absalão, com Saul, com Adonias. Às vezes é melhor você se recolher. Nem tudo é no conflito, nem tudo é olho por olho, dente por dente. Tem momentos que a gente vai ter que enfrentar na direção de Deus. Mas tem momentos que é melhor você se recolher, se consertar, mudar. Porque não adianta ter a presença física sem ter a presença de Deus espiritual dentro da tua vida. Não adianta ir para uma guerra só com a presença fazendo barulho, porque o inimigo não respeita o barulho. O inimigo respeita uma vida de entrega, de autoridade, de obediência, de temor a Deus, que é o que precisamos ter todos os dias. Que venhamos a ter essa vida. Ir para a batalha com a certeza de que Deus está na frente. Porque teve vezes que Davi foi para a batalha e Deus mandou ele esperar, que ele iria à frente. Quando ouvir o barulho de marcha, vai saber que eu fui à frente. Se esconde atrás das amoreiras, não foi o que o Senhor falou para Davi? Às vezes é assim. Não enfrente a guerra só no grito, só no barulho, mas na direção e com a presença real de Deus dentro de ti, dentro de nós. Que Deus nos abençoe.